Bom dia! E hoje nós vamos com essa obra aqui, A Mente Moralista, de Jonathan Haidt. Um livro totalmente, deveria ser obrigatório, porque ele é um livro que traz esse entendimento para a gente entender a nossa sociedade e os nossos comportamentos políticos dentro da nossa comunidade. O livro traz todos os ensinamentos desse psicólogo, dessa psicologia positiva, né, que Jonathan Haidt, ele é doutor em psicologia social pela Universidade da Pensilvânia. Ele faz todo um estudo dentro dessa nova psicologia, que é a psicologia moral, ou seja, a velha disputa entre a razão e a emoção. Então, um livro totalmente influente. Ele traz um monte de nota de rodapé, ele traz um monte de pesquisas científicas, traz um monte de fundamentação para aquilo que ele fala, deixando o livro rico. E na realidade, o autor aqui dentro dessa obra, ele quer trazer para nós uma jornada humana do ponto de vista da psicologia moral. Então ele vai trazer conceitos, no final de cada capítulo ele vai trazer um resumo maravilhoso. Ele entende que a natureza humana ela é totalmente moralista, porque ele vai nos proporcionar enxergar como a vida funciona. Como um ponto de vista moral, ele rege mais ou menos quase todos os nossos assuntos, e ele vai dividir as pessoas. Vai dividir pessoas em conservadoras, em direita, em esquerda, em aquilo que é correto e aquilo que não é. Então, assim, você precisa passar praticamente pela margem do rio para compreender e entender o que as pessoas têm a dizer. E o livro é dividido em 3 partes. Cada parte ela é bem fundamentada, ela vai assim... O autor vai dizer que praticamente a gente nasce e a gente é moral. O que é isso, né? Que a gente julga as coisas e a gente julga as pessoas de imediato. A gente vai agir sempre com a emoção. Depois que a gente vai analisar a razão para justificar essa nossa decisão, esse nosso julgamento imediato. Por isso ele traz a figura do ginete e do elefante. É como se fosse o ginete um peão, né? Que é a razão, é o controle, vai fazer todo o controle dos processos. E a emoção seria esse elefante, que ele tem as intuições, o movimento, aquela decisão que a gente de imediato já julga e já vai falando. Então, a razão, ela vem mais adiante depois de ter sido feito um julgamento, né? Então, depois que a gente toma as decisões, o elefante vai vir fazendo aquelas aparadas ali para justificar aquela decisão que a nossa emoção toma. Então, como podemos fazer essa mudança desse julgamento imediato? É um questionamento que o escritor faz. Ele quer dizer também que esse julgamento que a gente faz não é intencional, ele é praticamente automático. A gente faz o tempo todo. Ele dá um exemplo também de um fato que ele foi viajar para a Índia. E lá as mulheres comem depois dos homens. Então, depois de algum tempo que ele estava convivendo com aquela situação de ver os homens naquela mesa e as mulheres almoçarem depois, ele começou a entender de forma cultural aquele movimento. Então, tudo é uma questão de cultura, tudo é uma questão do local, da sociedade, do momento onde você vive. E geralmente a gente é levado por essa questão, por esse instinto, e ele vai fazer uma discussão se esse instinto, se essa moral, ela já nasce com o indivíduo se torna através do meio, ou ele aspira, ou ele busca, ou ele sente isso como se fosse um planejamento de vida. Então, ele até dá um exemplo assim: se teu amigo entrou na política e roubou, por exemplo, ele vai deixar... Porque ele entende que para ser seu amigo precisa ser leal, precisa ser justo. Então, se teu amigo entrou na política e roubou, você já afasta ele porque você não aceita essa atitude que o teu amigo fez. É uma análise tua interna que você vai projetar no outro. Então, a convivência em grupo, ele diz que é um agente muito interessante de mudança. Porque o nosso elefante, que é as nossas emoções, ele se aproxima dos valores morais daquele grupo, mas ele acompanha geralmente a manada. Então, por que a gente está fazendo parte daquele grupo? Porque aquele grupo tem um pensamento que acompanha a nossa questão moral, o nosso entendimento. Então, ele dá até o exemplo de um cachorro, né? Se um cachorro morreu atropelado e a família vai lá e janta aquele cachorro, as pessoas vão perguntar: como assim, né? Comer um cachorro? Já se tem um julgamento, uma repulsa, né? Porque o elefante, que as nossas emoções já se inclinou. Nossa, mas vai comer um cachorro? Então, isso tudo depende.
Isso vai depender da cultura e do local onde que você está, porque ele diz que o nosso elefante ele sempre vai andar em manadas. E daí, durante a obra, ele traz vários exemplos que vêm demonstrando e justificando aquilo que ele entende. Ele relata várias experiências que ele tem, por que ele chegou naquela hipótese, por que ele está apresentando aqueles fundamentos. Então ele fundamenta muito em pesquisas, ele traz conhecimento bíblico, com o passar do livro nós vamos percebendo também muitos pontos de vista que ele vai analisando, ele vai fundamentando, ele vai mudando o entendimento dele também conforme vai passando o livro, porque ele demorou bastante para fazer essa obra, então ele fala dessa moral de uma propriedade maravilhosa, porque ele fez um estudo, né? Então ele traz várias teorias ali para fundamentar aquilo que ele traz na obra. O autor traz também uma teoria dos fundamentos da moralidade, né? Seria como se fosse 5 a base da moral. Então ele vai falar sobre a empatia, ele vai falar sobre a justiça, ele vai falar sobre a lealdade, vai falar sobre a sacralidade, a pureza. Geralmente tudo aquilo que a gente sacraliza, que vira sacro, dá nojo, gera repulsa, quando algo sagrado é violado. Então ele vai trazer toda essa questão da empatia, né, relacionada ao cuidar das pessoas, da justiça, da autoridade. Por isso que o discurso de quem é de esquerda é diferente de quem é de direita. Então, por exemplo, ele traz várias situações em que você consegue perceber o entendimento das pessoas e aquilo que as pessoas se unem num grupo porque é conforme aquilo que pensa. Então, tudo isso, ele diz que nos impede a uma evolução, a um crescimento, porque a gente se engrupa em bolos e um repele o outro. Ele diz também no livro que a gente não pode ficar preso aos nossos sentimentos, porque senão o ser humano não vai evoluir. Que a gente precisa entender outros pontos de vista, outros entendimentos, esvaziar o nosso corpo para poder compreender tudo aquilo que as pessoas pensam, raciocinam, as emoções dos outros. Então, não existe uma razão pura, ele fala, né? Ele é praticamente anti-kantiano, porque ele entende que tudo é intuição, é uma emoção, é aquilo que você entende por correto a partir do momento das emoções. Então você precisa raciocinar, porque nós se apegamos a essas ideias que nós temos e começamos a justificar o nosso ponto de vista. Mas muitas vezes o nosso ponto de vista não tem base, né? Ela é sem raciocínio. Então o livro é muito importante para a gente entender a humanidade, para a gente entender as pessoas, porque as pessoas agem, porque as pessoas pensam da forma que pensam. Então, nesse dia eu quero indicar esse livro, A Mente Moralista.